Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Beleza, vou entrar aqui para compartilhar a tela com vocês, tá? Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela, né? Sim. Beleza. Então, turma, hoje nós iniciamos a unidade curricular 2. Um recado importante para vocês. Eu atualizei todas as notas, está lá na área do aluno, na pasta o C1, em materiais, o C1, vocês encontram as notas de quem ficou ali de recuperação, as notas finais, tá? Então, vocês podem acessar lá para poder ver o resultado, principalmente o pessoal que ficou de recuperação, que enviou o trabalho na sexta-feira, beleza? Vocês acessam lá e encontram todo esse resultado. Eu postei também o nosso cronograma de aula, tá? Então, aqui a gente tem todo o nosso planejamento, a nossa aula iniciando hoje, dia 22/11, e encerrando dia 25/2, tá? As instruções do projeto integrador eu vou passar para vocês na quarta-feira da semana que vem, tá? Então, na quarta-feira da semana que vem, a gente vai entrar ao vivo e eu vou passar para vocês as instruções do PI. Outro recado importante, pessoal, semana que vem tem o feriado do evangélico, tá? O que acontece? O Senac emenda segunda com o feriado do evangélico. Então, segunda e terça não haverá aula, tá bom? A gente vai ter aí as nossas aulas na semana que vem, a partir de quarta-feira. E é justamente na quarta-feira que eu vou passar para vocês as instruções do PI. Alguma dúvida? Não. Ótimo, beleza. Então, pessoal, nesse planejamento, o que nós vamos estudar dentro da unidade curricular 2? Nós vamos iniciar, como vocês estão vendo aqui, em conhecimentos pelas normas regulamentadoras relativas a riscos físicos, químicos e biológicos. Essa semana, especificamente, a gente vai estudar riscos biológicos, tá? Nós vamos ver também legislação trabalhista e previdenciária, elaboração de croquis de desenho técnico, fundamentos de higiene ocupacional, processos produtivos, nós vamos ver sobre agentes químicos, FISPIC, que é a ficha, tudo isso eu vou passar para vocês. Nós vamos estudar sobre os limites de tolerância dos riscos, os equipamentos de proteção coletiva e individual para cada tipo de risco, e aí a gente encerra nesse assunto, tá? Então, esse planejamento está disponível para vocês podem acessar ele, e aí na semana que vem eu vou passar as instruções do projeto integrador.
Hoje, a gente vai iniciar um pouco falando sobre os riscos biológicos, tá? Vou tentar compartilhar aqui a tela inteira com vocês. Tá travando aqui, pessoal? Só um instante, tá? Eu vou fechar e abrir novamente. Agora sim, vocês estão conseguindo ver, né? Não. Oi, pessoal. Devido à chuva, eu tô tendo aqui um problema com a internet, tá bom? Mas continuo tentando. Estão me ouvindo? Estamos sim. Agora sim. Ouvindo sim. Professora, só para deixar de registro, aqui também está ameaçando chuvas torrenciais. Se caso minha internet cair, foi por isso. Obrigado. Beleza, pessoal. Vou tentar aqui novamente compartilhar a tela com vocês, tá? Estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Tá tranquilo. Então vamos lá, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês. Vocês podem perceber que lá no mural da turma eu já abri a página da UC2, tá? Então agora vocês podem migrar e aí vocês vão abrir sempre materiais UC2, atividades UC2, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Então, pessoal, a gente vai trabalhar o risco biológico essa semana. O risco biológico, ele é trabalhado principalmente na NR32. Por quê? A NR32, como vocês estão vendo aí nessa página, ela fala segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. O que são serviços de saúde? Hospitais, clínicas odontológicas, laboratórios, análises clínicas, laboratórios de pesquisa, tá? Então, todos esses estabelecimentos de serviços de saúde estão expostos aos riscos biológicos. Então, principalmente na NR32, a gente fala sobre esses riscos, tá? A NR32, ela considera risco biológico como sendo a probabilidade de a exposição ocupacional a um agente biológico. O que é um agente biológico? A gente pode classificar o agente biológico como micro-organismos geneticamente modificados ou não, como vocês estão vendo aqui, culturas de células, parasitas, toxinas e príons, tá? Aí alguns alunos podem questionar, professora, mas a gente estudou que risco biológico é vírus, é bactérias. Sim, lá na NR9 a gente tem esse conceito, vírus, bactérias. Aqui na NR32, ela fala que os agentes biológicos são micro-organismos, ou seja, micro-organismos já envolve vírus, bactérias, tá? Então, é a mesma coisa, é o mesmo significado, só que com palavras diferentes. Então, vocês podem usar os dois conceitos de riscos biológicos. O da NR32, que fala de micro-organismos geneticamente modificados ou não, culturas de células, parasitas, toxinas e príons, mas também podem usar o conceito da NR9, que fala de vírus, bactérias, protozoários.
é a mesma coisa, só que em palavras diferentes, tá bom? Então, não precisa vocês confundirem. Voltando aqui. Então, a NR32, como ela fala da segurança em estabelecimentos de serviços de saúde, a gente tem essa questão do risco biológico sendo trabalhado, tá? E o que são esses estabelecimentos de serviços de saúde? São quaisquer, né, edificações destinadas à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade, tá? Então, esse é o conceito aí que a gente tem do que entende-se de estabelecimentos de saúde. Então, já fica a dica para quem tiver interesse fazer a leitura da NR32. Pessoal, é tão interessante que, assim, a nossa área de segurança do trabalho, ela é bastante ampla nesses estabelecimentos. Então, muitos alunos meus terminam o curso e vão trabalhar no SESMIT de hospitais. Então, a gente estar por dentro desse assunto de risco biológico é super importante, porque quando a gente faz o dimensionamento do SESMIT dos hospitais, a gente vê que a presença do técnico em segurança do trabalho nesse tipo de empresa é bem frequente, tá? Então, pode acontecer de vocês virem a trabalhar em um SESMIT de um hospital. Então, pessoal, basicamente, a saúde do trabalhador desses estabelecimentos de serviços de saúde está atrelada à biossegurança, tá? Alguém sabe falar para a gente o que é a biossegurança? Segurança da vida, não sei. Mais alguém? O que seria biossegurança? Seria a segurança contra micro-organismos, professor? Isso, basicamente é isso. A biossegurança, ela envolve ferramentas para que a gente possa trazer um ambiente mais seguro com relação à presença de micro-organismos, tá? Então, quando a gente fala da utilização de jalecos, da lavagem de mãos, da utilização de máscaras, da asepsia do local, da esterilização dos materiais, tudo isso é a biossegurança, tá? Tudo isso envolve ações de biossegurança. Então, biossegurança é isso, é a gente trabalhar com ações, né, de prevenção com relação a riscos biológicos. E aí existem diversas formas da gente implementar a biossegurança. Então, quando a gente trabalha em um SESMIT de estabelecimento de serviços de saúde e a gente tem a presença desse tipo de risco biológico, a forma de gerenciar esse risco é implementando as ações de biossegurança, tá? Então, essas ações de biossegurança, vocês precisam estar bastante por dentro da importância delas. Por exemplo, quando a gente faz a segregação, que é a separação do lixo biológico ali dentro de um hospital, a gente vai estar implementando uma ação de biossegurança, porque ali a gente vai estar fazendo uma correta separação de resíduos para evitar a contaminação de um trabalhador, né? Quando a gente adota medidas, como eu falei para vocês, de vacinação dos trabalhadores, também a gente está aplicando biossegurança, tá? Então, a biossegurança é isso, é a gestão dos riscos biológicos dentro da empresa, né? Para que se possa ter um ambiente mais seguro e saudável para o trabalhador. Então, a NR32 tem essa visão geral aí, onde a gente tem objetivo, riscos biológicos, químicos, resíduos, lavanderia, enfim, diversos tópicos. O nosso foco essa semana é estudar os riscos biológicos, tá? Então, basicamente, a gente vai ver, primeiramente, sobre esses riscos biológicos. E aí, a NR32, ela tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas
para a implementação de medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Aí, aqui tem o conceito dos riscos biológicos, conforme a NR32 que eu passei para vocês, tá? Então, pessoal, um anexo super importante dentro da NR32 é a classificação do risco biológico, tá? Nós temos esse risco biológico classificado em 1, 2, 3 e 4, tá bom? A classe 1 são agentes que não oferecem risco para o manipulador nem para a comunidade, como, por exemplo, lactobacilos, que são aquelas bactérias boas, tá? Então, a classe 1 de risco biológico não oferece risco para a comunidade. A classe 2 do risco biológico é um agente de risco moderado para o manipulador e fraco para a comunidade, como, por exemplo, o vírus da Cândida, né? Que a gente tem aí um tratamento preventivo existente, tá? A classe 3 já é um risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade. Por quê? Nesse caso, são lesões, né, que podem ser desencadeadas com relação à exposição ao risco biológico, como, por exemplo, o vírus da tuberculose, tá? Bactérias, a bactéria, né, dessa doença, o HIV. Então, é um risco grave para o manipulador e moderado para a comunidade. Por que ele é moderado para a comunidade? Porque ele não é fácil de ser transmitido, tá? Bom, com relação à classe 4, a gente tem o agente de risco grave para o manipulador e grave para a comunidade, tá? Então, esse agente de risco 4 é um tipo de risco em que a gente tem que ter um olhar bem crítico com relação às medidas de gestão, tá? Como que funciona? Esse risco classe 4, ele não tem tratamento, como, por exemplo, o vírus Ebola, como, por exemplo, o início do vírus da Covid, tá? Então, é um tipo de risco biológico grave para o manipulador e também grave para a comunidade, porque ele tem uma transmissibilidade muito alta. Então, nessa situação, a gente precisa redobrar os cuidados com relação a questões voltadas para a biossegurança, tá? Então, a gente tem aqui essa classificação. E aí, a tabelinha, ela traz um resumo das características de cada risco, tá? Outro anexo interessante dentro da NR32 é que a gente tem aqui a nomenclatura das bactérias e o grupo na qual ela se encontra, tá? Então, se a gente pega aqui, por exemplo, a bactéria SPP, a gente tem aqui classe 2, tá? Então, tem esse anexo 2 que traz aí para a gente essas informações. Quando a gente tem a letra A assinalada, é porque esse risco biológico causa possíveis efeitos alérgicos. Quando a gente tem a letra E assinalada, é porque esse agente biológico é um agente emergente e oportunista. O é um agente oncogênico de baixo risco. O positivo é um agente oncogênico de risco moderado. T é a produção de toxinas. E V, existe vacina eficaz disponível, tá? Então, é uma tabelinha bem interessante, principalmente se vocês quiserem saber se existe vacina para esse determinado risco. Tudo isso vem escrito. E, quando a gente tem o símbolo do asterisco lá na tabela, significa que é um agente biológico que normalmente não é transmitido através do ar, tá? Então, aqui vocês podem ver, né, que a gente tem essa tabelinha, ela é bem extensa. Aqui é só uma parte da tabela. Então, aqui, ó, é onde vem o símbolo assinalado. T, V, pode vir um asterisco, tá? E aí, nessa classificação de agentes biológicos, considerou-se os possíveis efeitos para os trabalhadores sadios. Não foram considerados efeitos particulares para trabalhadores que já têm susceptibilidade, como, por exemplo, se a gente tem um trabalhador que tem HIV, né, que tem a doença, ele tem alguma deficiência
no sistema imunológico. Uma simples gripe pode ser fatal. Então, a tabela ela não considerou esse tipo de situação, ela considerou um trabalhador saudável, tá? Aí, pessoal, para a gente implementar a NR32, a gente tem que observar tanto a NR9, que fala do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, como a NR7, que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Por quê, turma? O PPRA, ele faz o reconhecimento, identificação, avaliação e controle de cada risco. Então, por meio dele, a gente consegue ter esse controle e viabilizar a implementação em conjunto com a NR32, tá? E a NR7 faz o monitoramento da saúde do trabalhador. Então, se eu tenho um técnico de enfermagem que adquiriu ali uma doença viral, eu consigo identificar no exame periódico dele, por causa do PCMSO, porque o PCMSO é um documento que estabelece a obrigação da empresa de fazer exame admissional, periódico, troca de função, retorno ao trabalho e demissional, tá? Então, é bastante interessante a gente entender como que a saúde do trabalhador tem que ser monitorada. Porque se eu adquirir ali uma doença, a empresa vai rastrear e vai ter um diagnóstico precoce devido a esses exames periódicos. Se a empresa não faz o exame periódico do trabalhador, esse trabalhador ele pode não ter uma identificação precoce da doença e assim atrapalhando um possível tratamento, tá? Quanto antes a gente descobre um adoecimento relacionado ao trabalho, melhor vai ser o tratamento desse trabalhador. Por isso que a gente tem que articular essas ações, tá bom? Então, lá na NR9, além do PPRA desses estabelecimentos de saúde conter o que já é obrigatório e inerente à norma, a gente vai acrescentar a identificação dos riscos biológicos, quando esse PPRA for para estabelecimento de serviço de saúde, tá? Então, a gente vai identificar os riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde. A gente vai acrescentar também a avaliação do local de trabalho e do trabalhador. E essa identificação dos riscos biológicos, ela vai vir com a fonte de exposição e reservatórios, as vias de transmissão e de entrada, né? Se vai ser contato direto com a corrente sanguínea, se vai ser pela pele, pelo ar. Então, essas vias de transmissão a gente tem que descrever. A transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente. Por exemplo, o vírus da Covid-19, ele é altamente transmissível. Então, a gente vai fazer essa análise da transmissibilidade do risco biológico dentro da empresa. A persistência do agente biológico no ambiente e estudos epidemiológicos ou dados estatísticos sobre essa doença, sobre esse risco, tá? Então, tudo isso tem que constar no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Quando a gente fala da avaliação do local de trabalho, a gente vai considerar a finalidade e descrição do local de trabalho, a organização e procedimentos, a possibilidade de exposição, a descrição de atividades e funções e as medidas preventivas, que são super importantes a gente descrever quais são as medidas preventivas. Aí a gente fala, as medidas preventivas do risco biológico são as mesmas de biossegurança? Sim. Né? Então, quando a gente fala de asepsia, esterilização, uso dos EPIs como calçado fechado, luvas, capote, o jaleco, óculos de segurança, né, para evitar, porque pelo olho a gente também pega contaminação viral. Então, o olho também é uma porta de entrada para essas doenças. Então, as medidas preventivas são justamente essas questões de biossegurança, tá? Com relação ao risco biológico, a gente tem a cadeia epidemiológica. Essa cadeia epidemiológica, ela envolve a forma com que o vírus ele pode chegar, ele pode entrar aí a ter contato, né, com o trabalhador. Então, a gente tem o agente causal específico, reservatório, a porta de saída do agente, o modo de transmissão do agente, porta de entrada do novo hospedeiro e a suscetibilidade do hospedeiro,
tá? Então, é uma cadeia epidemiológica onde mostra como que funciona essa questão do agente biológico ter contato com o indivíduo, né, com o trabalhador. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tá ficando claro para vocês? Tá tranquilo. Essa matéria ela parece ser mais fácil que a primeira, né, professora? É bem tranquilo mesmo, Leonardo, é uma matéria bastante fácil, porque é algo que a gente já convive, a gente tem um certo entendimento. Mas o final, quando a gente vai trabalhar limite de tolerância, é um pouco mais complicado. Esse início é bem mais tranquilo. Tá, beleza. Bom, então, a gente tem alguns conceitos super importantes, como, por exemplo, o conceito de transmissibilidade. O que é a transmissibilidade? É a capacidade de transmissão de um agente a um hospedeiro. Então, a gente pode ver, por exemplo, que a Covid-19 é altamente transmissível, porque é um vírus que a gente pode pegar no ar, em contato, né, com o mobiliário onde esse vírus está. A gente pode pegar em contato via ocular, né? Então, ocorre que a transmissibilidade é muito alta. Se a gente pegar, por exemplo, o vírus do HIV, a transmissibilidade é pelo contato direto com corrente sanguínea, então não é tão alta como a transmissibilidade do vírus da Covid-19. Então, a gente tem aqui esse conceito de transmissibilidade para a gente levar em consideração as questões de medidas de controle. Vias de transmissão é a forma com que o agente ele vai entrar em contato com o hospedeiro, que no caso vai ser o trabalhador, né, o indivíduo, podendo ser de forma direta, que é com a transmissão do agente biológico sem a intermediação de um vetor, e pode ser de forma indireta, que é quando essa transmissão acontece por meio de um vetor. Como, por exemplo, a dengue, a gente tem como sendo vetor o mosquito da Aedes aegypti, né, que transmite essa doença. A virulência é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso. A patogenicidade é a capacidade de um agente biológico causar a doença em um hospedeiro suscetível. E reservatório é a pessoa, é o animal ou substância em que um agente biológico pode persistir, manter sua viabilidade ou crescer e multiplicar-se, né? Então, o reservatório é, por exemplo, o nosso organismo. Aí, pessoal, dentro dessas empresas de estabelecimentos de serviços de saúde, o PPRA ele deverá ser reavaliado pelo menos uma vez por ano, tá? Porque pode acontecer de um surto de uma doença, de uma nova contaminação. Então, todo ano esse PPRA ele tem que ser reavaliado. É a equipe do SESMIT que faz essa avaliação, tá? Também ele tem que ser avaliado sempre que se produz uma mudança substancial na empresa. Por exemplo, veio a pandemia, o PPRA tem que ser avaliado. A empresa contratou um número muito grande de trabalhador, o PPRA tem que ser reavaliado. A empresa mudou os métodos de trabalho, mudou o layout, fez uma reforma, o PPRA tem que ser reavaliado. Então, qualquer mudança substancial que possa alterar a exposição aos agentes biológicos, a gente tem que reavaliar o PPRA, tá? Que é o Programa de Prevenção de Riscos, dentro desse estabelecimento de serviço de saúde. E também, quando a análise dos acidentes e incidentes assim o determinar. Vamos supor que aconteceu um acidente em que um técnico de enfermagem foi jogar fora ali uma seringa, ele acabou se furando e sendo infectado com vírus. Então, é um acidente grave que a gente precisa reavaliar os métodos de segurança que a gente está usando. Então, a gente vai reavaliar o PPRA. Se tiver um acidente grave desse nível, a gente vai fazer a reavaliação do programa, certo? Então, pessoal, os documentos que compõem o PPRA, eles deverão estar disponíveis aos trabalhadores, tá? E o empregador, ele deve proibir
dentro ali da empresa. Ele vai proibir, o técnico de segurança vai fiscalizar, vai ajudar a implementar essa proibição. Quando vocês verem essa palavra vedar, o empregador deve vedar, é porque o empregador deve proibir. Utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos, ou seja, as pias, principalmente de enfermarias, são usadas para lavagem e desinfecção das mãos. Eu não vou usar essa pia para poder, por exemplo, lavar um objeto, né? É algo que eu vou utilizar para me alimentar. Então, proibido, tá? A gente tem que identificar que aquilo ali é uma pia usada somente para desinfecção. O empregador, ele também tem que proibir o ato de fumar dentro da empresa, desses estabelecimentos de serviço de saúde, o uso de adornos. O que são adornos, pessoal? Alguém sabe? Colar, brinco, pulseira. Isso, muito bem. Então, o uso de colar, brinco, pulseira, anel, né? Essa proibição do uso de adornos é tanto para o pessoal da limpeza do hospital, quanto para os técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, tá? O manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho, porque, como eu falei para vocês, o olho é uma porta de entrada, né, para esses agentes biológicos. Também a empresa tem que proibir o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, então tem que ter um refeitório para isso, né? As pessoas não podem comer, se alimentar ali em qualquer lugar da empresa, né, do estabelecimento de serviço de saúde, porque pode pegar uma infecção. Tem que proibir a guarda de alimentos em locais não destinados para este fim e o uso de calçados abertos. A gente sabe que tem que ser o calçado fechado, tá? Então, algumas orientações da NR32. As vestimentas. Alguém lê aí para a gente, por favor, esse tópico sobre as vestimentas? Esse slide sobre as vestimentas? Eu posso ler. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar a vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregador. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. O empregador deve providenciar locais apropriados para fornecimento de vestimentas limpas e para deposição das usadas. A higienização das vestimentas utilizadas no centro cirúrgico é obstétricos, serviço de tratamento intensivo, unidade de paciente com doenças infectociosas, não sei falar, e quando houver contato direto da vestimenta com material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. Pronto, professor. Muito bom, obrigado, Nicolas, isso mesmo. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui algumas orientações, né, com relação a essa questão das vestimentas. A empresa, ela tem que cobrar, né, mas ela tem que, ao mesmo tempo, disponibilizar recursos, como, por exemplo, um local adequado para fazer a troca da vestimenta, guarda, armários com compartilhamento duplo, tá? E aí as vestimentas elas devem ser adequadas, com condição de conforto. Elas não devem deixar o local de trabalho em uso, como por exemplo a gente vê aí pessoas usando jaleco, né, nas ruas. É proibido. Higienização das vestimentas da UTI e do centro obstétrico é de responsabilidade da própria empresa e elas devem ser fornecidas sem ônus para o trabalhador, tá? Então, algumas características aqui com relação a essas vestimentas. Os EPIs, vocês já sabem, né, que a empresa tem que fornecer também de forma gratuita. Então, esses EPIs, sendo descartáveis ou não, deverão estar disponíveis em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. E aí a gente pode ver como que a pandemia foi crítica
Porque a máscara ideal para proteção contra o vírus da Covid-19 é a N95 e faltou máscara, né? Sendo que a empresa é obrigada a fornecer o EPI gratuito adequado ao risco. Então, nessa situação aí, a gente teve um estado de calamidade, né? O empregador, ele deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho, providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos. Então, a gente tem a questão da capacitação, né? Todo estabelecimento de saúde tem que ter uma capacitação obrigatória, né? Na qual a empresa vai fornecer. Alguém lê aí para a gente sobre a capacitação, como que ela tem que acontecer? Antes do início das atividades e de forma continuada. Sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos, durante a jornada de trabalho, por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. Muito bem. Então, essa capacitação ela vai acontecer antes do início das atividades, tem que acontecer de forma periódica e tem que ter um profissional com conhecimento no assunto, habituado com esses agentes biológicos para ministrar a capacitação. Tiago, você levantou a mão, pode falar. Professora, como fala aí, a gente é acostumado de ver bastante, principalmente médico andando com jaleco, né? Eu acho que é para mostrar, eu sou médico. E com a pandemia, quando eu passo ali, quando eu venho embora ali no setor de clínicas, ali no final da Asa Norte, hoje em dia a gente vê bastante enfermeiros, técnicos saindo com as próprias roupas, né? Qual seria o procedimento para tentar colocar a conscientização na cabeça dessas pessoas? Calma aí, a gente tem que entender. Essa questão da vestimenta tem que ter o centro obstétrico e cirúrgico, a vestimenta adequada somente para isso. Os demais estabelecimentos de serviços de saúde, ok, o trabalhador chegar e sair com a mesma vestimenta. A gente só não pode permitir isso em centro obstétrico e centro cirúrgico, tá bom? O que tem que ser feito é uma fiscalização mesmo, né, da equipe do SESMIT, junto com a equipe de desinfecção ali do estabelecimento de saúde, para fiscalizar no sentido de isso não acontecer, tá bom? Então, não vamos generalizar. Os setores que não podem fazer esse tipo de atividade, de sair com a mesma vestimenta, são centros obstétricos e cirúrgicos. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Beleza. Então, essa capacitação que a Mirtz leu aqui para a gente, ela deve incluir os dados disponíveis sobre riscos potenciais para a saúde, medidas de controle que minimizem a exposição aos agentes, normas e procedimentos de higiene, utilização de EPC, EPI, medidas para prevenção de acidentes e medidas a serem adotadas pelos trabalhadores no caso de ocorrência de acidentes. A comprovação da capacitação tem que ser o empregador, tá? O empregador é que vai comprovar para a inspeção do trabalho que ele deu treinamento para os trabalhadores, através de certificado, documentos que informem a data, o horário, a carga horária e o conteúdo que foi ministrado. O nome, né, dos trabalhadores e a formação do que foi ali o curso, tá bom? Então, o empregador, ele deu a capacitação, ele tem que viabilizar que esses certificados sejam emitidos. Normalmente é o SESMIT que faz essa gestão de certificados, de documentos, tá?
Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente com possível exposição a agentes biológicos ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho e à CIPA. Como assim, pessoal? Essa questão de informar imediatamente todo acidente está relacionado às ações preventivas. Hoje existem coquetéis, recursos para que, por exemplo, um vírus não se desenvolva, não cause ali uma situação geradora de doença. Então, se o trabalhador ele tem certeza que foi infectado, ele, por meio de um acidente, a gente tem que comunicar isso para que esse trabalhador seja encaminhado a essas ações de investigação e de adoção das medidas preventivas. É claro que isso daqui, gente, é algo bem específico. Não é qualquer situação que o trabalhador vai ali tomar e usar esses coquetéis, porque isso causa efeitos colaterais. É só se realmente houver essa exposição a agente biológico que pode causar esse adoecimento, tá? O empregador deve informar imediatamente aos trabalhadores e aos seus representantes qualquer acidente ou incidente grave que possa provocar a disseminação de um agente biológico suscetível de causar doenças graves nos seres humanos, as suas causas e as medidas adotadas ou a serem adotadas para corrigir a situação. Aí, sobre colchões, colchonetes e demais almofados. No hospital, no estabelecimento de serviço de saúde, os colchões, colchonetes e demais almofados, eles devem ser revestidos de material lavável e impermeável, permitindo desinfecção e fácil higienização. O revestimento não pode apresentar furos, rasgos, sulcos ou retrâncias. A questão dos perfuro-cortantes. Os trabalhadores que utilizarem objetos perfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte. É proibido o reencape dessas agulhas, porque o reencape é um motivo muito grande de acidente. Então, a gente vai depositar a agulha desencapada mesmo no Descarpax, que é o dispositivo de segurança, né? E o empregador deve elaborar o plano de prevenção de perfuro-cortantes. Porque esses perfuro-cortantes, o risco não é só furo e corte, e sim contaminação. Porque um furo e um corte com essa agulha pode vir junto com um vírus, junto com uma bactéria, tá bom? Aí aqui são algumas recomendações sobre o uso dos perfuro-cortantes que vocês poderão ler em casa, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo? Tudo certo. Bom, então é isso. Eu vou disponibilizar aqui o arquivo para vocês, tá? Da aula. E aí, vocês poderão ter acesso a esse documento para, inclusive, resolver a atividade de amanhã, tá bom? Lá no ícone Materiais do C2, vocês vão encontrar esse arquivo. E aí, na quarta-feira, a gente continua os estudos a respeito desses riscos biológicos. Amanhã eu vou fazer a atividade e aí qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né? Já que aí é a primeira aula que a gente vê sobre risco biológico, que aí eu vou auxiliando vocês. Professora, se puder disponibilizar a gravação também, eu agradeço, porque teve uma hora que travou aqui e eu não consegui ouvir. Beleza. Aí eu vou disponibilizar, porém, bem mais tarde, tá? Porque até o Teams processar, demora. E eu tenho que fazer o download e postar no YouTube, tá bom? Tá bom. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, então é isso. Eu não vou fazer a chamada de vocês agora. Eu tirei o print aqui dos que estavam participando e alguns me mandaram um WhatsApp falando que não conseguiu entrar por causa da chuva, por causa de alguns problemas, tá? Mas eu vou colocar aqui a frequência de vocês que estavam aqui e desses que me mandaram
o contato, porque eu vou postar a gravação e aí vai poder assistir a gravação. É isso, pessoal. Podemos encerrar, então? Querem tirar mais alguma dúvida? Tranquilo? Professora, na segunda e na terça do feriado, vai ter alguma atividade? Ah, sim, é importante. Eu falei isso no começo da aula. Semana que vem, segunda e terça, não haverá aula, porque terça é o feriado do evangélico e o Senac acaba emendando. Então, segunda e terça não tem atividades, tá? Só essa semana até sexta-feira que a gente vai fazer as atividades normalmente. Tá ok, muito obrigado, professor. Por nada. Mais alguém? Beleza. Vou encerrar, então. Aí, mais tarde, eu coloco o link da gravação da aula para vocês. E o material já está disponível na área do aluno. Vocês podem fazer a leitura, tá bom? Professora, Amanhã, não sei se no print da senhora tem o meu nome, tá? Mas eu estou presente, Rayane. Tem sim. Aí, pessoal, na aula de amanhã, a gente vai fazer uma atividade sobre esse assunto da aula de hoje, tá bom? Ok. Então tá, Ok. pessoal, vou encerrar aqui o nosso link. Até mais. Boa noite a todos.